a gente é livre para tentar convencer o outro a aderir à nossa fé, porque a gente quer o bem do outro. Então, o que acontece? Mas essa liberdade acaba aonde? Que eu acho que a gente vai ter sempre Essa liberdade acaba quando começa a virar discurso de ódio. E nós temos um outro problema aqui. Todo mundo, eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Se você não concorda com a religião do outro, o que as pessoas estão dizendo? Você está tendo um discurso de ódio. Não, você não está tendo discurso de ódio. Você só está dizendo que não gosta, que não concorda. O que é mais soberano? A lei de um país, a soberania de um país ou a soberania de uma religião? Existem religiões, por exemplo, que você não pode fazer transfusão de sangue. Sim, e aí exato. você chega em situações... Exato, você chega em situações complexas, em que você tem, às vezes, uma criança que precisa de uma transfusão e, às vezes, os pais não querem que faça a transfusão por conta disso. Aí você pode falar, isso é um absurdo, mas é uma questão de consciência, de fé, de profissão, de fé que a pessoa tem. Então, você entra nesses conflitos. Então, por isso que é necessário... de falar de muitas coisas, gigante, como o juiz proibindo um pastor de dizer, por exemplo, que a homossexualidade é pecado. Mas para a doutrina que a pessoa professou e pregou, da mesma forma que o homossexual é livre para chegar e criticar e falar que aquela religião que fala isso está errado. Isso é liberdade de expressão. Isso não é um preconceito, isso é um dogma de fé daquele pregador. Porque o homossexual pode falar que estão errados e o pastor não pode. Exato, entende? É o conceito substancial objetivo, né, que fala que uma religião, para ser considerada como tal, ela precisa ter 3 elementos. Né? Divindade, moralidade e culto. Olá, Maltinha. Mais um episódio de Pode Sim, Pode Não. Dessa vez um episódio denso, mas um assunto muito importante. Em tempos atuais, a gente precisa falar sobre direito religioso. Você conhece, Cauã? Conheço, não conheço. É um assunto muito culto, assim, vou ter que falar. Não é muito da minha área. Eu sou uma pessoa mais... Ainda não culta. Você ainda está em aprendizado. A gente agora... Você ainda está aprendendo. Então, eu também vou aprender, porque para mim foi uma curiosidade. Quando eu soube do tema, eu falei, meu Deus, eu não conheço, apesar de ser advogada e aqui, mas eu não conhecia. Eu quero, então, introduzir os 2 super convidados, agradecer já de pronto, né, a disponibilidade de nos explicar, nos ensinar um pouquinho sobre isso. Dr. Marcel Marques, né? Muito prazer, muito obrigada. E eu vou depois deixar você fazer o teu currículo todo aqui. E também o José Inácio Neto, que tem um currículo super vasto, que eu também quero que ele fale, porque não é possível decorar. Mas eu vou deixar um pouquinho com vocês aí para hoje nos dar essa aula sobre direito religioso. E o impacto na nossa vida, né? É verdade. Cauã, muito tranquilo, né? Boa noite a todos. Meu nome é Marcel Marques, como foi dito. Bem, a minha formação, eu sou advogado. Antes eu fiz um curso de tecnólogo de marketing e vendas, né? As áreas que vocês estavam conversando. Não me identifiquei com essa coisa de ficar fazendo pesquisa de campo para levantar informações e tudo. E não sabia o que fazer. Sabe aquela coisa do advogado que entra porque não sabia o que queria fazer? Mas eu escolhi o direito por uma necessidade de conhecer melhor como as coisas funcionam, sabe? Parece meio óbvio, então a pessoa não sabia o que fazer da vida. Não, tinha alguns aspectos que eu achava que era muito importante conhecer e que a maioria das pessoas não se importam em querer saber como funciona. Então, eu me formei em Direito em Brasília, sou de Brasília. Naquela altura não fiz pós-graduação nem nada, porque ou você trabalha quando vira advogado, ou você trabalha ou estuda. Eu não sou aquele fenômeno que conseguia fazer as 2 coisas juntos. Então, quando eu vi uma professora minha fazendo mestrado aqui em Portugal, em 2015 entrei em contato com ela. Professora, como é que é isso e tal? E ela me falou, caríssimo, não sei o que. Eu falei, vou ter que me organizar. Então, no momento certo, eu acabei... né? Houve uma convergência de fatores, insatisfações e tudo, que me levaram a tomar essa decisão de vir para Portugal e advogar também em Portugal. Então, eu sou advogado no Brasil e em Portugal. E aqui em Portugal que eu me especializei nessa área do direito religioso, com um aprofundamento de estudos na Universidade Autônoma de Madrid. Foi uma experiência fantástica e uma pós-graduação também em direito religioso, na primeira turma,
da Unievangélica em parceria com o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que eu sou membro aliado. Então, eu nunca quis ser um especialista em direito. Eu gosto de ser advogado que trata das coisas do dia a dia. Generalista até. Sim, de tudo. A gente precisa entender como resolver alguns problemas, às vezes, básicos que as pessoas sofrem de tê-los pendentes. Eu falei, eu conheci esses profissionais na primeira conferência que teve aqui em 2023, na altura em que eu estava tomando a decisão pela minha dissertação de mestrado, que era sobre criptomoedas. Eu tinha um dinheirinho ali guardado. E depois, quando eu ouvi eles conversando, explicando como é que funcionava, eu falei, mas eu gosto é disso. Na minha segunda fase foi em direito constitucional, eu gosto de direitos fundamentais, liberdade de expressão. Numa altura que eu estava também fazendo uma mudança de crença, que é uma questão, para mim, muito simples, mas para, às vezes, quem vê de fora é complexo. Então, houve uma convergência de fatores, eu olhei e falei, olha, tudo a ver comigo isso aí. Gostei dessa área. Falou comigo, sabe quando uma coisa se comunica? Então, eu comecei a me envolver realmente profundamente nessa área. E bem, para falar sobre o direito religioso, é a mesma coisa que falar, não tem o direito de família, direito penal, direito do desporto. Mais um ramo, né? É mais um ramo do direito que pouca gente sabia e eu também não sabia. A maioria dos advogados, hoje eu estive com um colega no escritório dele, e a maioria das pessoas também não conhecia esse ramo do direito. E quando a gente conhece, percebe que ele afeta todas as áreas das nossas vidas. Porque você, sendo ou não crente, onde quer que você vá, você leva suas convicções, suas crenças, sua fé, e a maneira de externalizar ela, ou não, causa impacto na sociedade. Verdade. Por isso que a gente quer saber, porque é novo, é como você falou, e que bom que houve essa coincidência, né? Esse encontro, e você vai poder contar aqui um pouco para a gente como é que funciona e esse impacto na sociedade. Vou deixar, então, José Inácio aqui se apresentar. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, Cauã, Juliana, Marcel também, meu parceiro, amigo, irmão também em Cristo. Eu sou jornalista de formação, me formei em jornalismo, depois me formei também em História. História. Sim, sou professor de História no Brasil, apesar de nunca ter lecionado, porque não tive tempo, né, carreira de jornalista. Eu sempre fui apaixonado por História, então, enquanto exerci a profissão de jornalismo, fiz a faculdade de História no Brasil. E depois que concluí a faculdade de História, ou mesmo antes de terminar, comecei também a faculdade de Teologia, que é uma coisa também que me interessava muito. Então, eu gosto de dizer que o jornalismo pagou as outras duas formações. Isso é maravilhoso, é isso. Alguma profissão tinha que pagar as outras, né? Desse jeito. E o jornalismo pagou a minha formação em História e também em Teologia. Em História, nem tanto, porque História eu fiz na Universidade Estadual de Maringá, então uma universidade pública. Nessa formação, nesse caminho dessa formação, ainda fiz um MBA em Gestão Estratégica das Organizações, numa universidade pública também, onde fui bolsista lá. Também fiz uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. Essas formações, elas estavam mais ligadas à minha profissão de jornalista, porque eu comecei como produtor de TV. Na verdade, comecei no rádio, né? Narrador de futebol? Não, quem dera, não tinha essa voz toda. Mas eu acompanhava jogo de futebol. E então, nessa caminhada, sempre gostei muito de estudar e já um pouco cansado do jornalismo, eu estava bem exausto, né? Foram pelo menos aí quase 15 anos trabalhando em TV. É uma profissão muito desgastante, né? Você não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Posso imaginar. A gente decidido aí já também ter uma mudança de vida, acabamos por nos mudarmos para Portugal, né? E aqui comecei agora atuo como gestor de empresas, né? Eu trabalho como gestor. Você veio que ano? Eu vim logo depois da pandemia, se não me engano foi 2022, tem 3 anos que estou aqui, mais ou menos. Foi logo depois que a pandemia acabou ali, acho que foi no finalzinha. Sim, quando tudo liberado, a de vida 2021 voltando ao normal. voltou, a minha família veio na frente. Eu tenho 3 filhas e minha esposa, elas vieram na frente. Ficaram aqui um pouquinho, até falei, vê lá se é isso mesmo que vocês querem, se faz sentido, né? Aí depois que elas já estavam aqui, aí eu vim em 2022, então vou para quase 3 anos aqui em Portugal.
E aqui também, quando cheguei, já aproveitei, já que eu vou para Portugal, quero voltar a estudar. Na verdade, não tinha nem parado ainda de estudar, né? Mas enfim, quero continuar estudando. E aí ingressei no mestrado de História das Religiões na Universidade de Lisboa. Sim. Já concluí ali as cadeiras, né? Agora estou na fase final da construção da tese, que é o desafio. O Marcel já concluiu essa parte, né? Já conquistou o mestrado dele. Uau! Graças a Deus. Estou Foi nessa difícil? fase que é Acabou. muito difícil. Foi. É difícil, né? A palavra que eles mais dizem aqui é rigor. Rigor e fala mais uma vez, rigor. E foram bem rigorosos comigo. Né? É Foram. a exigência. Mas valeu a pena. É, claro. Eu consegui superar aquela... Igual surfista, né? Tem que quebrar a onda para depois começar a surfar. Agora eu tô surfando. Graças a Deus, porque não é fácil. Mas então, você veio em busca de qualidade de vida. Sim, foi principalmente. Acho que eu já estava bem cansado, né? É uma rotina exaustiva mesmo, né? Então, enfim, não só o jornalismo já é muito puxado. É uma coisa que você faz muito até por paixão, né? Mas fora isso, ainda você tem toda essa questão da gestão. Eu gosto muito de trabalhar, tanto que eu larguei a gestão lá, Sim. né? Fugi disso e já estou na gestão de novo. Então, Então é a sua paixão mesmo. na verdade, assim, eu amo trabalhar com pessoas, né? Sim. Então, eu, de certa forma, também não tenho tanta dificuldade com conflitos, né? Eu vejo nos conflitos uma oportunidade de a gente chegar em soluções que possam melhorar e alavancar, né, as pessoas. Eu gosto muito do trabalhar o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de equipes. Então, eu fico muito feliz quando alguém cresce, se desenvolve, alcança os objetivos. Isso é o que geralmente puxa o gestor e que faz o gestor crescer muito mais do que números, né? Números também são importantes, obviamente, são os números que pagam, resultados, né? Que pagam, né, o salário de todo mundo. Mas isso também pode chegar de uma forma muito mais sustentável, muito mais saudável, onde as pessoas estão mais felizes, onde elas estão num ambiente que elas gostam de trabalhar. Enfim, eu já enfrentei muitas situações de pessoas que não queriam ir para o trabalho. Uma colaboradora uma vez me disse que a minha vontade de, quando eu venho para cá, é jogar o carro num poste, né? Nossa, De que forte, né? Então, você chegar num ambiente desse, né? E você vê como o trabalho pode ser um lugar que pode trazer felicidade, mas Sim. também pode trazer muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Então, você poder trabalhar num lugar e melhorar o ambiente e levar as pessoas a se sentirem mais felizes, isso vale muito mais do que qualquer questão financeira. E acho que vai além da paixão, vai uma coisa nata, porque é uma forma de ver a vida. Né? E aí imagino que isso tem a ver aí, de repente, a coisa da religião também, o fator de ser pastor. Sim, né? Exato. Faltou essa parte. Né? Porque ainda tem essa parte que faz até o pastor, link né? aqui. Exato. Porque ainda tem isso, né? Exato. É um currículo que... É gigante. Dá um Aqui podcast. fica quieta mesmo. Eu sou pastor evangélico também. Nesse momento, na comunidade de fé que faço parte, é a Missão Cristã Internacional, que tem como pastores sêniores, pastores líderes, né? O pastor Sidson e a pastora Kenia Novaes, que são pessoas queridíssimas, uma bênção. O Marcel também faz parte da mesma comunidade e que nos receberam e nos auxiliaram muito, nos ajudaram muito nessa transição, que não é fácil, né? Uma transição de país e de novos amigos, nova comunidade de fé e tudo mais. E nos receberam muito bem e nos deram esse prazer de podermos ajudar, pastoreando ali, ajudando as pessoas que ali estão. Então é mais uma oportunidade. Ou você está ajudando no trabalho, ou na igreja, na rua, não importa onde a gente está. Em qualquer lugar. Passou na frente, calma, nós estamos ajudando. Está ajudando, isso é muito bom. E aí eu queria até aproveitar que temos dois representantes, na verdade, o Marcel como um representante da lei, vamos dizer assim, e o pastor sendo também uma das pessoas que usaria desse novo ramo do direito, seria o direito religioso. Então, aproveitar aqui para a gente ver situações, exemplos, né? Uma informação até para o público geral, como é que funciona, como é que isso é aplicável, como é que você vê isso no teu dia a dia, o que você já sofreu, ou o que a comunidade já sofreu que poderia usar desse ramo novo aí do direito. Como operador do direito, o Neto é o representante das almas, né? Porque o Estado, né, constituído, democrático que nós vivemos, ele não pode atingir a alma das pessoas. Esse trato é feito na esfera do transcendente. E quem lida com a esfera do transcendente são as religiões. Tá? Volta aí de 6.000 religiões catalogadas no mundo.
em que o Estado não tem que interferir Sim. na forma com que eles internamente lidam com seus objetivos de salvação, de fé, de crença. O Estado não pode interferir. É vedado ao Estado interferir num dogma religioso, a não ser que ele ofenda a dignidade da pessoa humana, né? Que aí leva a lembrança daquelas seitas lá dos Estados Unidos, Jim Jones, por exemplo, e umas outras que as pessoas, né, faziam atrocidades, eram exploradas de diversos tipos de abusos, inclusive sexuais. Então, o Estado ele pode interferir quando houver a violação da dignidade da pessoa humana. Tem o Código Penal, obviamente, quando entra no âmbito do crime, né, do penal, seria esse o código aplicado. E no caso do religioso, né? O direito religioso é o nome que a gente está no Brasil, aqui em Portugal é direito da religião. Na verdade, é um conjunto de leis, conjunto de normas, de leis, de acordos, de tratados. Então, em Portugal, Constituição da República Portuguesa, de 1976, que também o legislador entendeu por ser necessário a criação de uma lei de liberdade religiosa. Houve uma primeira, a número 471, mas que ainda não havia conferido os mesmos direitos que os católicos possuem naquela altura. E, posteriormente, em 2001, a Lei 16 de 2001, a nova Lei de Liberdade Religiosa, ela ampliou em muito os direitos, né, que os não católicos possuem aqui em Portugal, um país mais de 80% de católicos, né? A gente fala que é uma confessionalidade sociológica, né? Porque o Estado é laico, né? Não tem uma religião oficial, não é um Estado confessional católico, como já foi no passado o Brasil também. Sim. Né? Era católico apostólico romano. Então, Portugal e Brasil são estados laicos que não têm uma religião de preferência. Mas aqui em Portugal há esse reconhecimento de um confessionalismo sociológico, enquanto no Brasil nós consideramos que é um país majoritariamente cristão. Não dá para dizer que é católico porque a projeção dos evangélicos foi vertiginosa. Então, tem cerca de... Dizem já são que, mais de 30%. Diz que para 2050 já vai estar ali parede. Fazendo essa projeção, vai ser majoritário. Mas concluindo, nós temos as constituições dos países, não só o Brasil, os outros países democráticos, tem que frisar isso, somado ainda algumas leis, né, infraconstitucionais, né, que estão abaixo da Constituição, tratados e acordos internacionais, né? Aqui, por exemplo, tem o Tratado da União Europeia, e que todos eles protegem a liberdade religiosa com muita força. Não tem muito o que inventar. Já está tudo ali na Constituição. A do Brasil, inclusive, é bem completinha. A portuguesa também, no artigo 41. Está tudo ali. Tem a ver com liberdade de expressão também. Liberdade de expressão, liberdade de expressão religiosa, liberdade de culto, a liberdade de objeção de consciência. Esse direito ele é tão importante. Que é objeção de consciência? É quando você se recusa, se furta de fazer algo que a lei determina por uma convicção religiosa. Então deixa. Desde que você faça um outro tipo de prestação de serviço, por aquele exemplo, à negócio comunidade. de tirar o turbante para tirar foto. Não, isso a gente tem que usar isso como um exemplo, né? Acho até que vale você colocar na prática como é que funcionaria. Um exemplo bem prático. Tá. Por exemplo, eu vou falar um pouco até casar um pouco de gestão. Tá. Eu sou adventista, por exemplo, no sétimo dia. Ou judeu, por exemplo. Então, eu não trabalho no sábado, porque o sábado é um dia sagrado para mim. Então, o sábado é um dia de prestar culto ao meu Deus. Então, eu tenho o direito de não trabalhar no sábado. E um pregador, ele não pode, em tese, né? Não poderia, pelo menos em tese, me mandar embora por conta disso. Ou nem deixar de te contratar. Exato, isso não podia ser uma objeção. Sim. Né? Então, isso é uma questão muito simples, mas que vai acarretar e vai respingar em uma outra legislação que é trabalhista, por exemplo. Sim, né? Também. Então,
Essa é a dúvida, porque deve ter, de certa forma, várias colisões aí no meio do caminho. Sim, são e muitas. até quem é soberano. O que é mais soberano? A lei de um país, a soberania de um país ou a soberania de uma religião? Existem religiões, por exemplo, que você não pode fazer transfusão de sangue. Sim, e aí exato. você chega em situações... Exato, você chega em situações complexas, em que você tem, às vezes, uma criança que precisa de uma transfusão e, às vezes, os pais não querem que faça a transfusão por conta disso. Aí você pode falar, isso é um absurdo, mas é uma questão de consciência, de fé, que é, né, de profissão, de fé que a pessoa tem. Então, você entra nesses conflitos. Então, por isso que é necessário tomar sempre muito cuidado quando vai se tratar com questões desse sentido, porque a religião do outro sempre pode ser um problema para a nossa. Sim. Mas e se é do outro, e se o outro visse da mesma forma a nossa? Então, daqui a pouco, às vezes você está numa posição muito confortável. Principalmente os cristãos estão numa posição um pouco, às vezes, mais confortável em relação... Mais ou menos. Hoje está um pouco difícil por conta da questão cultural, mas por muito tempo, né, ainda são majoritariamente a religião mais presente, né? Então, você tem uma posição um pouco mais de olhar para a religião do outro como a sua sendo uma de maioria. Todo mundo mais ou menos concorda com aquilo que você concorda em questão de religião. Mas e quando você é minoria? E quando você vai para um país, por exemplo, em que a maioria é do Islão, por exemplo, e aí você é minoria, e aí a sua prática de fé começa a ser combatida. Então, veja que a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando você olha por esse prisma. Por mais que eu seja cristão, protestante, tenha a minha fé muito clara em relação àquilo que eu creio, imagino, e acho que é certo sobre questão de profissão de fé, mas eu preciso ter cuidado com a fé do outro, porque aquilo que eu não quero que façam com a minha também, tenho que tomar cuidado em relação a isso. Aí tem a questão do respeito, né? Obviamente, a questão do bom senso. Agora, eu acho que tem camadas dentro desse assunto que talvez não... que invada um pouco também, que aí entra nessas questões também sociais, culturais, né? Que a gente vê no dia a dia. Isso que o Neto falou me faz lembrar de uma posição da doutrina, né, e dos princípios, né, do direito, que é a colisão de direitos fundamentais. Há um bordão que é o meu direito, né, termina quando começa o do outro. Em termos de direitos fundamentais, não é bem assim, né? É o meu direito fundamental coexiste com um direito fundamental do outro, principalmente em relação à fé. Então, a gente cai numa seara que é a da convivência, né? Que faz parte do diálogo, da vida na praça pública, o pluralismo de ideias, de convicções, de crenças ou de não crenças, e nós precisamos aprender a conviver. As pessoas geralmente não estão cientes da liberdade que existe. Elas não usufruem dessa liberdade. Então, quando você tem a oportunidade de, principalmente as religiões monoteístas, né, que se sentem exclusivas como aquela que leva à salvação, aquela que vai te fazer bem para você no pós-vida, por exemplo, eles têm todo o direito e dever de buscar convencer o outro. Por mais que as pessoas que estão de fora ou que não ligam para a religião achem desagradável, possam achar chato, né? Enfim, possam achar invasivas, mas para aquela pessoa ela está cumprindo uma determinação da sua doutrina. Sim. Então faz parte desse mercado de ideias espirituais, vamos dizer assim, copiando os meus mestres ali que estão naqueles livros, a gente é livre para tentar convencer o outro a aderir à nossa fé, porque a gente quer o bem do outro. Então, o que acontece? Mas essa liberdade acaba aonde? Que eu acho que a gente vai ter sempre essa liberdade acaba quando começa a virar discurso de ódio. E nós temos um outro problema aqui. Todo mundo, eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Se você não concorda com a religião do outro, o que as pessoas estão dizendo? Você está tendo um discurso de ódio. Não, você não está tendo discurso de ódio. Você só está dizendo que não gosta, que não concorda. Então, o nível a maturidade das pessoas pela falta de conhecimento
ou por preconceito, ou por ideologias, ou por fundamentalismos também religiosos. A forma de você se expressar para levar a sua mensagem faz com que haja esse embate. Agora, para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o discurso de ódio ele tem que passar por 3 camadas, né? Falando de camadas. Primeiro, aquela normal, que é a cognitiva, né? Eu sou diferente do outro. A segunda é a valorativa. Pô, eu sou diferente do outro, eu sou Vasco. O Vasco é melhor do que o Botafogo. Olha aí, Agora eu valorei. Eu disse que o Vasco é melhor do que o Botafogo do Cauã. Até aí tá tudo bem, não tá? O problema é se, em função desses 2 elementos, né, de diferença de um grupo, né, ou de uma religião, e a valoração que eu dou para o meu ser superior ao seu, porque essas religiões se acham superiores e elas estão certas em achar assim, porque é assim que elas pregam a sua mensagem. Se você pregar aqui, dentre esses 2 elementos, da valoração e da diferença, uma subjugação, domínio, escravização, ou que aquele grupo não tenha, fica até nervoso, não tem direito, o mesmo direito que você tem, aí é discurso de ódio. Agora, se você discordar, achar que é pecado, achar que vai para o inferno, achar que tudo mais... Você pode achar tudo isso, que é a sua crença. É a sua liberdade. Essa crença ninguém pode... Você pode até achar que a pessoa vai para o inferno, você só não pode literalmente mandar ela para o inferno. Pois é. Não, essa opinião é Pode achar sua. tudo, Mas aí Você nós não temos... pode praticar isso. Nós temos no Código Penal já previsto, né? Injúria, calúnia, difamação. Agora tem a lei do racismo religioso, né? que criaram também lá no Brasil. Né? E Mas, isso enfim, também está muito forte na União Europeia, porque a gente está falando de Brasil, está falando de Portugal, está falando de União Europeia também. O Brasil acontecem muitos absurdos. Né? Teria uma lista aqui de falar de muitas coisas. Gigante. Como o juiz proibindo um pastor de dizer, por exemplo, que a homossexualidade é pecado. Mas para a doutrina que a pessoa professou e pregou da mesma forma que o homossexual é livre para chegar e criticar e falar que aquela religião que fala isso está errado. Isso é liberdade de expressão. Isso não é um preconceito, isso é um dogma de fé daquele pregador. Porque o homossexual pode falar que estão errados e o pastor não pode. Exato, entende? Então, houve uma decisão em primeira instância que, liminarmente, a juíza, inclusive lá de Brasília, disse que o pastor estava proibido. Eu não me lembro se era um pastor. Estava proibido de pregar dessa forma. Né? Mas caiu, porque nós temos uma Constituição que ainda funciona muito bem no ramo do direito religioso. Esperamos que continue assim. Porque a gente está falando, talvez, de um preconceito recíproco, né? Tem. Né? A questão, olha, estou usando esse teu exemplo, né? Porque senão fica fogo cruzado. Sim. O que a gente vive hoje é esse fogo cruzado, né? E aí, não só no âmbito da religião, o âmbito da política, né? Das raças. O mundo secular pode tudo. Sim. Podem falar o que quiser, podem propor ideologias mil. Sim. Por que quando o careta, né? Ou o religioso... Pode se identificar como cobra. Pode se identificar como cobra. Agora, falar que, falar que não que é pecado, aí já não pode. Percebe? Por que lá pode tudo e quando é aqui são discriminados e perseguidos? Né? Então, tem outras religiões aí que não pode sequer beber álcool, não pode, né, mostrar nem o rosto, mostrar o cabelo. É a religião das pessoas. Aí eu acho que a gente entra um pouco também no quesito quando eu faço a adesão a uma religião, não uma religião imposta, que a gente sabe, né, no Oriente e tal, que isso acontece, inclusive perseguição às mulheres. Nesse caso, né, como é que funciona? Imagino que não tenha lei lá, não tenha lei da religião lá. Não, mas por exemplo, nos países muçulmanos, né? Vai depender. Por exemplo, se for num país como o Irã, né? Como a gente diz no Brasil, o Irã, em Portugal, o Irã. É um país teocrático. Então, o que vale, na verdade, a Constituição deles, na verdade, é a cópia da Sharia, né? A cópia da Sharia. Então, é um documento religioso que rege, né, toda a questão jurídica do país. Então, tudo que está ali escrito em relação às mulheres ou qualquer outra pessoa é o que vale, né?
É como se nós pensássemos, nós usássemos, que nem o Marcelo estava bem explicando, uma questão doutrinária da religião cristã como uma regra jurídica, né? Vamos dizer assim, é pecado você ser homossexual, por exemplo. Vou usar o mesmo exemplo, né? E qual que é a condenação para esse pecado? Você vai para o inferno, por exemplo, né? Então, já que você vai para o inferno, você está com essa condenação, ou você deixa de ser, né? Ou senão eu vou te mandar para o inferno, literalmente, né? É porque lá praticamente isso, funciona exato, assim. Isso excede, né, essa situação. Então, isso excede o debate de ideias e excede qualquer debate doutrinário, porque isso também transgride uma outra ordenança da própria fé cristã, que é o amor ao próximo e uma ordenança, inclusive bíblica, de não matar. Sim, então, exato. você tem que equilibrar essas situações. Então, um cristão, em tese, ainda que vivesse uma teocracia, teria que equilibrar essas situações. Agora, no Irão, né, aí você tem essas outras situações, como tem outros países que são não só muçulmanos, mas países que são governados com base em outras religiões. A gente foca muitas vezes no islamismo, porque é o que está muito em voga. Mas nós temos religiões que dividem a população por casta, então é normal você... Que é casta? Casta Tipo níveis sociais. Níveis sociais. Então é como se ela dividisse assim: você nasceu para ser escravo, então você vai ser escravo a vida inteira. Você não vai progredir. Você nunca vai progredir. Ou você nasceu para ser pobre. No escravo já não seria difícil, mas você nasceu para ser pobre, você é de uma casta, de um nível mais baixo da sociedade. Então você não merece estudar, você não merece frequentar boas escolas, você vai prestar os serviços básicos que eu preciso, porque eu sou de uma casta superior. Eu fui predestinado a ser melhor do que você, e você nunca vai conseguir sair dessa casta. Nem casar com pessoas de uma casta superior, seria algo irregular. Isso acontece em outras religiões que não são necessariamente só o islamismo que traz esse tipo essas questões. Mas isso tudo são extremismos, né? São a ponta do outro lado da religião. Mas como é que a gente coloca isso no caso de uma imigração, por exemplo? Né? Primeiro a gente estava a falar porque não necessariamente existe uma adesão de todas as pessoas que lá estão a isso. Elas são submetidas a isso, né? E aí... acho que já é uma outra questão, porque é um país que provavelmente não teria essa discussão, nem esse debate. É aquilo e acabou. Então, isso já a gente não pode nem falar de direito, já é uma imposição. Mas, tratando de uma imigração... ali não tem discussão, é aquilo e acabou. No caso uma aqui, pessoa que imigra, fala, eu quero fugir disso. Vou embora para a Europa, né? O que é soberano? Com a religião e ela dela, vem com a religião dela. E tudo. Temos uma questão. Nós temos um direito fundamental que é de respeitar todas as crenças e religiões, assim definidas como tal. Existe um conceito jurídico de religião que não é determinado pelo Estado nem pelas leis, né? Mas pela doutrina. E, se quiser, eu posso falar sobre isso. Mas, por exemplo, chegou um religioso que é muito diferente da população portuguesa. Normal. O Estado português tem o dever de proporcionar uma acomodação razoável, de algumas adaptações possíveis para permitir que a pessoa expresse a sua religião. Estão acontecendo muitas restrições, inclusive agora, 1º de janeiro, eu ia dizer, a Suíça se uniu à França, acho que a Noruega ou a Dinamarca, não me lembro, e passaram a proibir o uso da burca, o uso do, acho que é niqab, e também, para os religiosos, e também qualquer máscara que tampe burca, o só aquele rosto. chapeuzinho, né? Que tampe o rosto. Então, por exemplo, essa questão Não é do judeu, não. Não. É que tampe o rosto. Ok. Existem sabe aquelas roupas que tampam tudo? Aquela burca que até a Mas mulher assim, não a só mulher, aparece a os mulher olhos. é como assim. se fosse A galera vai cobre pro o país corpo todo. deles, né? Gente, Cara, também tem que respeitar a lei do país, porque eles escolheram ir pra lá. eu acho que, assim, eu Mas particularmente ele tenho não minha pode opinião. despir a sua fé. Se o turbante para ele tem um significado na comunidade religiosa dele, ele não pode tirar para agradar o povo daquele outro país. Eu acho que é complexo, porque eu acho que a lei de um país é soberano. Eu acho que quando a gente vai emigrar, e aí assim, essa é a minha opinião. A lei do país.
Nós somos barulhentos. A gente gosta de um churrasco, de uma música alta. Óbvio que eu estou fazendo uma equivalência de algo que não é tão profundo como a religião. Não, mas há muitos a choques gente, mesmo. exato, mas já é um choque Verdade. cultural aqui, é um choque social. A gente precisou baixar 3, 4 níveis da nossa intensidade para conseguir se adaptar senão, a Portugal. a polícia toda Mas noite, eu hein? escolhi estar aqui. E olha que já deu polícia lá em casa. E olha, nós somos uma família Sim. tradicional, um churrasquinho musical. Tudo culpa do polícia. Cauã, É, a certeza. culpa do Cauã. Tava o Cauã lá com a música alta. Mas então, a gente precisa se adaptar. Eu sou Sim, favorável sim, a isso. sim. Eu imagino que, claro, você se despir da sua fé, né? Parafraseando aí como você colocou, é muito difícil, mas a partir do momento que você está dentro daquele país, as regras daquele país também têm que ser soberanos. Eu acredito nessa acomodação, mas... Acho que é um complicador aí principalmente quando a gente olha para o direito não religioso, mas constitucional desses países que são democracias, né? Em sua grande maioria, é que ele se preparou para ter essa liberdade, né? Então, assim, vamos aqui, todo mundo tem direito à liberdade de culto, cada um pratica sua fé e tudo mais, sem olhar uma questão mais macro, o mundo em si. Às vezes vindo para, né? Então eu preparo lá na minha casa, todo mundo tem liberdade, todo mundo é igual e tudo mais, todo mundo tem o mesmo direito. Até que você dá conta que tem muita gente na sua casa Exato, que não e que pensa um come como em cima você. da mesa, o outro Exato. joga migalha no chão, Que o não outro... aprendeu nada Aí você fala, disso. meu Deus, aí não um come com a mão, então você fala assim, Exato. gente, não aí a dá hora pra que ter todo você, mundo aí na você casa. começa, aí você para pra pensar, calma lá, essa regra funcionava quando todo mundo mais ou menos tinha sido criado na mesma família, Exatamente, tinha as comia mesmas na mesa, né? Com os gostava da talheres. mesma comida, gostava da mesma música, mas de repente você abriu a sua casa e começa a entrar um monte de gente que tem criação diferente e tudo mais. E a hora que você vai falar para ela, olha, aqui em casa a gente, sei lá, come na mesa, né? Vamos usar esse exemplo. Come na Vamos mesa. usar esse exemplo. Aí eu falo, não, mas a sua lei diz que eu posso comer onde eu quiser. Onde eu quiser. Aí você mesmo se vê preso naquilo que você E decretou. aí algo que era positivo, uma boa vontade, essa abertura, se torna algo contra você mesmo, né? Sim. Não é fácil, mas viver numa sociedade plural em que todas as manifestações são bem-vindas, imagina o inimaginável, você conviver com pessoas que você nunca imaginou de culturas diferentes. Isso é uma realidade. Aqui em Portugal isso é bem intenso, inclusive. Eu acho que a gente... Mas é algo que algo é positivo. É algo A positivo. gente tem que aprender a conviver, é difícil. Mas eu acho que vai ser inevitável essa revisão por tudo isso que a gente falou, porque não é só uma questão religiosa, é cultural, é social, é a política, é econômica, E eu diria, passa por uma série de camadas. Eu diria que é uma questão que faz parte da essência religiosa, o proselitismo, né? Que é a busca por conquistar discípulos ou membros para sua igreja, né? E pregar a pregação, no nosso caso, a pregação do evangelho. Então, assim, toda religião te impulsiona isso, né? Porque a pessoa que se torna uma pessoa religiosa, e não importa, estou falando de religião no sentido de fé e coisas do tipo, mas já explico isso um pouco melhor, mas não importa em qual religião você comece a participar, você participa dela porque você sente que ela te faz bem. De alguma forma ela te ajudou. Em algum momento da vida você precisou daquilo e aquilo te fez bem. Então, o que você faz quando você descobre uma coisa que faz bem? Você compartilha. Né? Então, claro, se eu gosto de paçoquita, né? E eu gosto de paçoquita, eu falo, como essa paçoca Isso é é boa. maravilhoso. Aí é você muito vai falar bom. assim, não, essa paçoca aqui ela engorda. Não, mas não vai engordar se você comer umas... Come, você tem que comer essa paçoca. Ela é muito boa, entendeu? Até que eu vou te convencer a comer essa paçoca. Ou você vai dizer pra mim, falou, cara, você é muito chato, não quero comer paçoca. Vai embora daqui. Vai embora. Eu não gosto de Que é paçoca. onde o Marcelo falou, onde a gente vai ter que respeitar o limite do outro, né? Eu não Sim. quero paçoca, eu não posso socar a paçoca Na goela boca abaixo. do cara. Né? Bem, É óbvio. Lógico, poder pode, né? Mas aí muita Você gente- vai arcar com as consequências disso. É que muita gente, quando se fala de proselitismo, já coloca essa palavra de uma forma pejorativa. Justamente qualifica como uma pessoa inconveniente e chata. E muitas vezes é mesmo, ok. Mas é um direito que a pessoa tem de expressar a sua crença. Né? É a parte externa da sua confissão ali. Ela tem a necessidade, ela não vai fugir. É igual, você não bebe. Por que você não bebe?
Aí a pessoa fala que é por motivos religiosos, né? E tá tudo bem. Então, o problema é teu. Eu ainda acho que, eu creio que essa questão até do proselitismo, o Estado já tentou interferir isso, né? Já tentou isso fortemente. Portugal, por exemplo, é um exemplo claro disso, né? Tem um direito de liberdade religiosa, tem uma lei de liberdade religiosa hoje que se desenvolveu e é recente, vamos dizer assim, até muito recente, pensando numa questão enfim, de Europa e tudo mais. Porque por muito tempo não se podia praticar outras religiões, ou se praticasse você teria que fazer uma coisa muito velada. O Brasil passou por muito isso, inclusive enquanto foi império, né, a sede do Império Português, passou por situações complexas nesse sentido, onde você não podia ter a prática de outras religiões. Nem o protestante, nem o candonicista. candonicista. Em 1550 e alguma coisa, me foge a memória a data agora, nós tivemos missionários calvinistas, que João Calvino da Suíça enviou esses missionários para a Baía de Guanabara. Esses missionários chegaram na Baía de Guanabara e começaram ali a formar uma colônia protestante, vamos dizer assim. Foram presos, né, pelos católicos. O Brasil recém, né, descoberto, vamos dizer assim, pelos portugueses, 1500. Achado. Encontrados, né, vamos dizer assim, no mapa pela Europa, né? Descoberto pela Europa, vamos dizer assim, né? Descoberto pela Europa. Que eu já estava lá, já estava há muito tempo lá. E apesar disso tudo... Com os índiozinhos. Com os índios. Essa é outra discussão, mas tudo bem. Outro momento. Outro momento. Os índiozinhos nunca falaram para os europeus que eles estavam lá. Não queriam. Acho que nem queriam, né? Se pudesse, estavam lá até hoje. Mas, enfim, chegaram lá e tentaram formar levar a reforma protestante para lá e foram mortos, né? Foram enforcados pelos católicos porque não era permitido uma outra religião. Os holandeses, depois, em Pernambuco, em Recife, vão montar uma colônia grande ali, também de protestantismo, com a igreja reformada, em 1600 e alguma coisa. E, mais uma vez, vão ser, obviamente, expulsos e perseguidos. Inclusive, os holandeses, naquela época, já estavam batizando indígenas, né? Já estavam ensinando os indígenas, e a ideia deles era transformar alguns indígenas em pastores reformados e traduzir a Bíblia para o tupi. Mas acabaram tendo tudo isso impedido, porque foram expulsos. E a gente só vai ter a presença, mesmo assim, com um pouquinho mais de liberdade religiosa no Brasil, quando a coroa vai para lá, fugindo, obviamente, de Napoleão, né? Se mudam para lá e tudo mais, e por conta, obviamente, do apoio inglês, né? Todo mundo lembra disso, que essa fuga foi feita escoltada, né? Pelos ingleses, né? Com a frota inglesa. E aí, por conta disso, obviamente, migração dos ingleses para o Brasil, para aquela colônia que estava se transformando na capital do Império, aí acabam liberando, né? Os anglicanos e tudo mais, mas mesmo assim, eles não podiam praticar esse proselitismo religioso, vamos dizer assim, não poderiam pregar, né? Vem para minha igreja, vem ser anglicano, não podiam fazer discípulos, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa anti-religião, praticamente. E só depois disso, muitos anos depois, que a gente vai ter a lei de liberdade religiosa. Então, Portugal trabalhou por muitos anos com essa barreira. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que o Estado, às vezes, tente, né, colocar empecilhos, existem coisas, como o Marcelo bem disse, que são princípios e são do ser humano. E a fé é do ser humano. A lei natural. Então, se você pode impedir ele, falava, não, você não pode construir uma igreja, você não pode colocar uma cruz aqui, ou você não pode construir uma sinagoga aqui. O muçulmano vai dar um jeito de achar um cantinho, estender ali, né, o seu tapete, né, como da forma, né, mais clara, e fazer a sua oração. O cristão vai fazer a mesma coisa, e por anos, isso a gente já viu, essa perseguição no Império Romano, já tentou fazer isso tantas vezes. Os Estados Unidos foi fundado por quê? Os puritanos que fugiram da perseguição dos anglicanos, pegaram um navio, acho que é o Mayflower Compact, né? Fizeram... foi ali que eles fundaram os Estados Unidos, fugindo de uma perseguição religiosa. Acho que a história toda tem sempre uma perseguição, né, e uma nova fundação, né, de alguma coisa. Mas eu queria só te perguntar, você falou de 6.000 religiões, né, catalogadas. Quantas, de fato, estão imersas ou têm proteção dentro desse novo direito religioso? Então, como eu falei, uma religião ela precisa ser considerada como tal para ter uma proteção pela lei,
se ela tem alguns conceitos jurídicos que falam sobre isso, né? Por exemplo, o mais comum, o mais fácil de ser compreendido é o conceito substancial objetivo, né? Que fala que uma religião, para ser considerada como tal, ela precisa ter 3 elementos, né? Divindade, moralidade e culto, que é bem fácil de compreender, né? A divindade, um Deus que Uma está pessoa ali. que pra... Não Deus, né? Uma divindade, o transcendente que aquela pessoa acredita. Pode ser até o Diego Maradona. Tem uma religião satírica, igreja. né? Tem uma religião na que é- Argentina que é do Maradona. A moralidade, que pode ser os dogmas, né, escritos ou não. Por exemplo, a Umbanda não tem um livro escrito, é por meio da oralidade dos ancestrais, não, dos espíritos, né, que eles recebem lá as comunicações e tratam da moral. E o culto, né, que é a celebração do culto. Existe algumas críticas a esse conceito que esbarram, às vezes, em religiões que não têm uma divindade, por exemplo, como o budismo. O budismo não é não tem uma divindade. Buda é uma pessoa que atingiu a iluminação espiritual e oferece um caminho. Ponto. Mas não é, assim, em si, uma religião. Não poderia, por esse conceito, ser considerada como uma religião. Mas é uma religião. Então a gente ainda tem uma discussão até no O que que seria. é uma religião. O que seria. Exato. Esse conceito de religião ele é muito difícil de ser definido. Eu Mas posso existem imaginar. vários parâmetros que nos socorrem, né? Porque já tem uma outra teoria, que é do funcional subjetivo, é aquela que o crente diz que acredita em tal coisa e aquilo é. Só que isso gera inúmeros problemas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, um determinado estado, que eu não me lembro, criaram a igreja lá, acho que é Universal Life Church, e que as pessoas que se diziam que pagavam $10 e diziam que eram ministros de culto, recebiam um diploma e eles tinham a isenção de imposto. Todo mundo quis. Quase quebrou o Estado. E aí é o tipo de exemplo que mostra que esse conceito muito alargado também não serve, porque acaba ampliando a liberdade de expressão que já não é religiosa. E o outro conceito, que é o tipológico, que foi desenvolvido pelo nosso mestre, que não está aqui o livro dele, Jonatas Machado, que é um conceito que pega esses elementos da divindade e da moralidade. Ele, na princípio, deixa de fora o culto para favorecer que, às vezes, uma religião não tem culto. Mas isso pode ser apenas um indicativo, né? Vendo cada caso a caso, você entenda o que é uma religião. Mas o conceito, pelo menos por mim, que é mais aceito na doutrina que eu sigo, que eu acredito seja maioritária, é o conceito tipológico aberto, que considera como essencial o elemento culto. Sem o culto, nós não temos nem o que conversar sobre a possibilidade da religião. Uma religião, requer que haja uma comunhão, uma comunidade. Uma comunidade que preste culto. Pode ser individualmente também, mas isso é verificado caso a caso. Ainda tem também essa discussão. Portugal né? tem a Comissão de Liberdade Religiosa, com pessoas proeminentes, juristas de muito conhecimento, de mais de 30 anos de estudos nas costas, que lidam com essas questões para analisar se essa confissão que se apresenta como religião realmente está se enquadrada, porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos também já tem outro conceito, que é o conceito da seriedade, da persuasão, são 4 conceitos, né? Do respeito e tudo. Então, eles têm, porque essa decisão do Tribunal Europeu caiu em 2 hipóteses. Uma numa cidadã na Holanda e outro cidadão português, que quiseram tirar uma foto no seu cartão de cidadão com um escorredor de macarrão na cabeça. Porque eles acreditavam no monstro do esparguete voador. O que é isso? Seria uma religião? Uma religião. Pra eles é de sacanagem. Para eles. Aí Tô chocada. o IRN, né, Instituto de Registro Notariado aqui de Portugal, emitiu um parecer bem denso, bem interessante. Gastaram tempo com isso, né? Mas tem que analisar, né? Vai que a religião... Aí descobriram que por conta de não ter isso mais o Tribunal Europeu, um viés
pelo transcendente, ou seja, aquela manifestação do escorredor na cabeça é uma crítica de uma pessoa lá dos Estados Unidos, no sistema educacional, do criacionismo versus o evolucionismo. Isso não tem nada a ver com uma religião. Isso tem a ver com a criação de uma religião para suposta religião para criticar as religiões dominantes, a que acredita no criacionismo. E uma holandesa cristão. E um português fizeram isso? Foram derrubados. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos não permitiu, tanto aqui no caso, acho que foi Portugal, resolveu aqui mesmo. Portugal é bem safo assim, com esses assuntos. Acho bem prático. Todos estão bem direto, né? ainda aprendendo muito. Até os maiores doutrinadores que eu conheço estão... E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que aqui em Portugal você encontra com as pessoas que escrevem os livros que você lê. Isso é muito bom. Sim. Nem eles têm muitos assuntos fechados. Mas foi proibido. Agora, eu descobri nas minhas pesquisas que na Nova Zelândia você pode... Essa é o único lugar em que é considerado como religião. E, inclusive, você pode ser casado por um ministro de culto dessa religião, com efeitos civis. O do espaguete? Exatamente. Na Nova Zelândia pode virar? Na Nova Zelândia pode. Você pode usar o escorredor de macarrão? À vontade. É seu direito. Ser casado como um adepto espaguete dessa religião. Tem muitas religiões satíricas. Sim, tem uma religião chamada... Satíricas. Que faz uma sátira, né? Sim, pois é. Por exemplo, lá no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, tem o ITD. Chuta aí. Igreja do Trance Divino. Do trens? Trance Divino. O trance mesmo. Tum, tum, tum. Um abraço aí pro meu amigo Cacá. O pastor é um DJ. E por aí vai. O pastor é um DJ? É o DJ. Meu Deus, olha... Você foi no Tribunal de Direitos Humanos ou também foi no MUN, né? Você foi no MUN. No Explica o que é. É tipo, sabe, a ONU? Sim. É tipo a ONU, só que pra criança. Mas de qual país? Eu representei... Qual sede? Eu representei Bangladesh nos direitos humanos também. HRC. que legal. São todos os países, são todas as escolas. Não, mas isso foi em qual país? Ele fez Não, aqui aqui em em Portugal, Portugal. ele já Foi foi aqui, também legal. à Grécia. Viajei pra Grécia por causa disso, mas a maioria é entre as escolas, entre escolas mesmo. Aí eu defendi um negócio que não é muito sobre religião, mesmo sendo sobre os direitos humanos, que era sobre os trans, que imagina, os trans botaram eles na prisão. Imagina que um trans é decretado como culpado. E ele é originalmente um homem, foi pra uma mulher. Esse cara não pode ir pra prisão de mulher, né? Porque, pô, vai que o cara assediou uma mulher. As mulheres não vão se sentir seguras aqui. Ou seja, o cara tem que ir pra prisão do gênero original dele. E eu defendi isso, ganhei até um prêmio por causa disso, né? Que eu falei muito bem, foi uma ideia muito boa. E... Que bom. Porque justamente Coerente, um homem né? que assediou outras mulheres. Não, isso Mas é e um declara- exemplo que eu dei. se- Acho que até aconteceu na Escócia, mas... E se Tem muitos declara casos, mulher. Sim. Para que prisão ele deveria ir? E aí foi a defesa dele, obviamente, dentro dessa simulação, vamos dizer assim, Sim. que eles discutem muito. E acho até que é uma ideia interessante essa questão do direito religioso, que você até me disse que nunca ouviu, mesmo dentro desses debates no MUN, né? Nunca viu. Olha, uma ideia interessante. Religião. Me ajuda aí pra gente fazer um artigo. Tá Um dia vendo? a ó? gente faz, um dia a gente Agora, eu queria até aproveitar, porque a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque eu acho que essa história, né, esse enredo aqui realmente é vasto. Eu quero depois que você diga como que as pessoas te acham. Existem quais situações que você já falou um pouco das religiões, mas se uma pessoa se sente ofendida, ela pode, né, te contactar, como é que funciona? Sim, O pastor também, se quiser deixar um recado aí para todo mundo, né, não só da igreja, mas Sim. né, da comunidade. Esse caso do turbante mesmo aconteceu. Essa semana eu estou em contato com uma advogada que passou por uma situação em que o cliente dela obrigado. Nós temos um grupo de advogados, né? Sim. Obrigado, meu cliente tirou o turbante. Um senhor de 70 e poucos anos se sentiu super humilhado e tiraram a foto sem. Então, Fizeram ele tirar o turbante para uma entidade pública aqui em Portugal. Exato. Então, o direito religioso, por exemplo, né, com a operação do direito, manejando, sensibilizando, muitas vezes não precisa nem de entrar com ação, espero que não seja necessário, porque isso não tem abrigo na lei, né?
é um tipo de ofensa. Por exemplo, outra coisa que aconteceu no Brasil e que eu não sei se aconteceu aqui em Portugal, mas é a polêmica dos intervalos bíblicos. Né? Você pode professar sua fé publicamente, inclusive nas escolas públicas, né? Numa universidade pública. Você pode fazer um culto no intervalo, desde que não incomode. Do mesmo jeito que aquele muçulmano, no intervalo, saiu, foi lá e fez suas orações, um cristão ou de outra religião podem usar do espaço que está lá o dia inteiro na universidade e fazer as orações. Inclusive, mando um abraço aqui para o grupo bíblico, né, o GBU, aqui de Portugal, um grupo forte, muito grande, em que eles se reúnem ativamente em torno da palavra, né, de Cristo. Então, qualquer tipo de violação, claro, né, muita coisa vai no bom senso, mas extravasou, assédio moral religioso, no trabalho, preconceitos, né, violação de direitos. Não posso... eu expliquei para o meu patrão, ele disse que sim, aí teve o feriado religioso, aí ele já disse que não. Desde que ele saiba quem ele está, né, contratando. Ele tem que dizer, esse crente, ele tem que dizer para o patrão que tem uma restrição com o sábado. Se ele não falar, fica muito complicado para ele. Defender. Eu acho que assim, usando o bom senso, a gente está numa era de intolerância, numa era, né, de que a gente tem essa pluralidade, ao mesmo tempo, tanta intolerância. Então, usar... esse bom senso é sempre... Sim. Essa questão do sábado mesmo, só pontuando, eu me lembro de uma profissional que foi trabalhar comigo uma vez e ela comentou isso, que ela era, enfim, uma religião que guardava o sábado, mas na hora ela foi super proativa, que ela falou, olha, eu não trabalho no sábado, mas eu posso trabalhar todos os domingos. Pronto. Aí eu falei, olha que beleza, tem um monte de gente que não quer trabalhar domingo. Então, já conhece a prestação alternativa. Uma coisa compensa a outra. Então acho que é o bom senso, né? Você saber equilibrar, né? Sim. Eu queria, pastor, que você desse, então, o seu recado aqui também, como lhe acham, para quem é, né, da religião, da sua ou não, se precisar de alguma coisa, né? O que você mais vê por aí também? Sim, claro. Bom, eu sou pastor da Missão Cristã Internacional, então quem quiser encontrar a nossa comunidade de fé é só entrar lá no Instagram, é Missão Cristã Internacional, ou mesmo na internet, né? Nós temos sites e no Facebook, no YouTube. A gente vai deixar também um arroba. Exato, estamos lá, então, para ajudar naquilo que for preciso. É uma igreja que trabalha com muitas missões, então nós atuamos em vários países na África, fazendo missão. Agora, acho que em junho, se não me engano, vamos para São Tomé e Príncipe. Então, estamos aí sempre auxiliando quem precisa também, nessas necessidades, não só da alma, mas também física, que também é uma missão nossa também ajudar. Mando até um abraço para o pastor Cides, pastora Kenny, né, que são os nossos pastores, líderes na igreja. E quem também quiser me encontrar, pode também procurar no Instagram, né, José Inácio _Neto, né, tô lá também, se precisarem também conversar, mandar uma mensagem, enfim, fiquem à vontade também para... Um currículo enorme, né? Não só como pastor, né? Massivo. Estamos aí para ajudar no que for preciso. E uma mensagem, eu acho que é importante a gente entender, principalmente nós que somos cristãos, né? O que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Então, amar ao próximo, né? O amor ao próximo, quando ele foi resumir os 10 mandamentos que Deus tinha entregado ao povo judeu, ele resumiu em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, você tem um Deus, ame seu Deus, guarde o seu coração, confie em Deus e entregue a sua vida a Deus. E o segundo foi amar ao próximo, como a si mesmo. Então, assim, aquilo que você não deseja que aconteça, que façam contigo, também não faça com o outro. Né? Então, você quer ter uma liberdade religiosa, quer ter o direito de poder praticar o seu culto, de poder ir ao domingo de manhã, tarde, noite, não importa, ou durante a semana frequentar uma casa de oração, um lugar de fé, onde você quer praticar o seu culto. Se você deseja isso, então não seja tão imprudente a ponto de tentar impedir que os outros também façam isso, né? A nossa fé, nós temos ela como a nossa fé, como a verdade, como aquilo que nós acreditamos que é a verdade, né? Todo cristão tem que ter essa convicção de que a sua fé é a verdadeira, assim como o muçulmano também tem a convicção de que a fé dele é verdadeira. E nós podemos praticar essa verdade de forma civil, correta, de forma que não haja nenhuma briga, nenhuma discussão que vá para vir de fato ou coisa do tipo, mas um ambiente saudável em que a gente possa colocar, cada um coloca o seu ponto de vista e se respeite um ao outro, né? Ninguém faz
proselitismo ou converte alguém na força do braço Forçado. ou na força da violência ou coisa do tipo. Não, é no debate de ideias e nós sabemos disso. E um cristão tem que saber disso, que quem convence é o Espírito Santo. Então, quando ele fala, qual que é a missão do cristão? Pregar o evangelho. E quem que convence? O Espírito Santo. Ou seja, não é na minha força, no meu braço, na minha ignorância ou na minha obrigação, ou obrigando alguém a crer nisso. Meu papel é pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, apresentar o amor de Cristo, apresentar a importância do sacrifício de Cristo para as nossas vidas e deixar que a pessoa, junto com o Espírito Santo, tome a sua decisão e siga ou não a Cristo. Jesus Cristo fez muitos discípulos, mas também fez muitos inimigos. Sim, é verdade. Então, nem todo mundo ele convenceu. Então, se nem Tem ele convenceu todo unanimidade, mundo... né? Como a gente sempre diz. Exato. Juliana, Obrigada, você me viu? perguntou sobre como poderia ser encontrado e tudo Sim, mais. sim. Mas eu esqueci de me despedir, né? E de dizer algumas coisas para algumas pessoas especiais, né? Por acaso, o pastor Sidson, durante uma oração, ele bateu no meu braço assim e falou, vamos ali conhecer um pessoal. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre direito religioso. São coisas que acontecem que a gente tem que honrar, né? A vida do pastor que está comigo aí, sempre me apoiando, uma pessoa fantástica mesmo, e séria, respeitadíssima aqui em Portugal. Se eu não deixar um abraço para os meus amigos de pós-graduação, direito religioso, da União Evangélica, Você vai ser e do processado. IBDR, os meus Vai ser confrades, perseguido. então fica um abraço para todos aqui. A gente convive diariamente, né, à distância, trocando impressões sobre os nossos estudos. E muitos já viraram até amigos, já recebi até aqui na minha casa. E também nas pessoas, né, dos nossos presidentes, né, do Tiago Rafael Vieira, do Jean Marques Regina, presidentes do IBDR. E também agradecer a todos que estiveram aqui nesse fim de semana no evento, né, da 3ª Conferência Luso-Brasileira de Liberdade Religiosa, na oportunidade em que foi fundado o Instituto Europeu de Direito e Religião, né? Então, é uma grata oportunidade, né, que agora nós temos de tentar fazer o que eles fizeram no Brasil, que é de altíssimo impacto na sociedade, para fazer aqui em Portugal. Então, olha, deixo o meu agradecimento de verdade. obrigado. Acho que vocês enriqueceram, né? Sim. O nosso conhecimento de verdade. Culto, tem um vocabulário muito avançado, né? Difícil de Eu acho que compreender. até para os adolescentes eles conseguiram compreender, os jovens, vamos dizer assim, e acho que é um assunto que ainda vai ser muito debatido. Olha, fica até um tema interessante para você levar para o Model United Nations. Yes. Então, deixo realmente meu muito obrigada e boa sorte a todos. Quem sabe a gente ainda não tem mais um capítulo dessa história. Opa. Mais adiante, viu? Obrigado, gente. Olha, a gente sempre termina normalmente, ó. Batendo uma palminha aqui. Parabéns, obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Pessoal, foi isso, viu? Até o próximo episódio do... Pode sim, pode não. Isso aí. Até mais.